Oi, boa tarde. Arrozeiros da região participam hoje de um encontro em Pelotas. A ideia é reunir representantes de empresas do setor. A proposta é do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. Vamos entender então o motivo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho de Pelotas, doutora Rúbia Vanessa Canabarro. Muito bem-vinda ao Jornal do Almoço. Uma ótima tarde à senhora. Então, por que desse encontro? Fala um pouquinho pra gente. Boa tarde. Esse encontro, na verdade, é uma resposta que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, CREA e os outros parceiros da Força Tarefa que foi criada para regularizar as condições de saúde e segurança na indústria do arroz, pensaram em oferecer para as empresas, tendo em vista a repercussão muito grande das nossas duas primeiras ações de fiscalização decorrentes dessa força-tarefa no setor. Quando ocorreram essas fiscalizações, então, nessa força-tarefa? Elas aconteceram no ano passado em duas das maiores indústrias de beneficiamento de arroz aqui da região de Pelotas. Não é? E essas duas ações, elas repercutiram muito fortemente, tanto no número de irregularidades que foram encontradas naquele momento, quanto no impacto que causaram para as empresas e também até pela resposta que essas empresas deram à nossa atuação. E as outras empresas passaram a nos procurar buscando orientações sobre como agir para evitar, de certa forma, para se antecipar e evitar essas consequências negativas de uma força-tarefa diante da constatação dessas irregularidades. Doutora, para a gente ter uma ideia, a região de Pelotas tem cerca de 4 mil empregados no setor da produção de arroz, né? E 5 das 7 maiores arrozeiras do estado estão aqui na nossa região. É um setor, então, com trabalhadores que enfrentam alguns riscos para a segurança do trabalho, para a saúde. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Infelizmente, nós temos dados bastante concretos que revelam que nessa região, na região sul do estado, o setor da indústria de beneficiamento de arroz é justamente o que mais adoece os trabalhadores e que também mata trabalhadores. Infelizmente, nós temos um número alto de acidentes fatais. E essa foi a razão, inclusive, pela qual se organizou essa força-tarefa, que é realizada pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e outras entidades parceiras, que têm por missão também atuar na defesa da saúde dos trabalhadores. Essa foi a razão. Mas foi quais um número são os muito riscos grande. assim, que foram observados? O que se pode colocar a partir das informações que se tinha, inclusive a partir de uma pesquisa que foi feita com os trabalhadores, que foi lá a primeira semente dessa força-tarefa, uma pesquisa feita com os trabalhadores mesmo, que relataram as suas condições de trabalho. O que mais grave se encontrou foram questões de ergonomia, que são relacionadas à movimentação de cargas, né? E aí se fala em excesso, tanto no excesso de peso, peso superior ao que uma única pessoa pode suportar, quanto a uma carga muito grande ao longo do dia para uma única pessoa. Isso é uma situação que causa adoecimento ao longo do tempo, mas muito adoecimento, causa muita dor e até invalida o trabalhador. Outra situação muito grave é relacionada a espaços confinados, né? Por exemplo, os túneis subterrâneos abaixo dos silos. Esse é um assunto muito sério, porque os acidentes tendem a ser fatais e normalmente leva à morte de mais de um trabalhador, porque morre um, o colega tenta ajudar, acaba morrendo também. Tudo isso vai estar sendo explicado, então, durante essa reunião que acontece hoje, a partir das 2 da tarde, né, doutora? Tudo vai ser explicado. Vamos só passar o endereço para o pessoal, no auditório da UCPEL, na rua 3 de maio, número 1520. Quem vai estar participando, então? Bom, em princípio foi aberto às empresas, a nossa ideia foi convidar as empresas, primeiro as com o maior número de empregados da região, para que elas fossem até lá ouvir explicações técnicas, porque a ideia hoje, então, é o Ministério Público e o Ministério do Trabalho dar explicações técnicas sobre a legislação. Mas houve muita procura, inclusive de empresas de fora do estado, e nós mudamos de endereço, por isso agora estamos na Universidade Católica, e é aberto ao público. Quem quiser comparecer vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada, doutora Rúbia Vanessa Canabarro, pela presença aqui no Jornal do Almoço. Um ótimo evento para vocês. Obrigada.